Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai estar fazendo a instalação e a configuração do DHCP. Nessa instalação a gente vai estar fazendo as configurações de escopo, exclusão de IP, definição de IP de reserva, definição de gate e wins. Então alguns requisitos vão ser necessários, eu vou estar colocando eles aí para a sua própria definição. Dentro do seu cenário você vai ter que ter essas seguintes configurações. Você vai ter que ter a configuração do seu escopo, qual vai ser a rede onde você vai estar querendo distribuir os IPs, os IPs de exclusão, que no caso você vai definir uma faixa. Normalmente esses IPs de exclusão são utilizados para você definir uma faixa onde esses IPs não vão ser distribuídos. Isso é muito utilizado no caso de servidores, de impressoras que ficam com IP fixo, para esses IPs não serem distribuídos e você acabar tendo um conflito interno na rede. A gente também vai estar vendo as reservas de IP, que no caso são os IPs que a gente já direciona, a gente já deixa eles vinculados direto ao MAC address da máquina. Então toda vez que essa máquina inicializar, o DHCP vai estar distribuindo exatamente aquele IP. O gateway da rede, por padrão, você já vai estar colocando o gateway padrão, porque quando a máquina iniciar as configurações, pedir a requisição do DHCP, ele já vai estar entregando o gateway. E no caso do servidor Wins, eu vou estar mostrando como vocês colocam o servidor Wins, mas a gente não vai fazer nenhum tipo de demonstração do servidor Wins, até porque hoje em dia já não é mais usado o servidor Wins, que é como se fosse um servidor de DNS, era uma antiga resolução de nomes. Hoje em dia quase não é usado, mas eu vou estar mostrando como se faz essa configuração. A princípio, as primeiras definições que a gente tem que ter para começar a configurar o nosso servidor de DHCP é definir o nome do servidor. Então vocês podem ir lá no iniciar, computador, propriedades. No caso eu já defini o meu nome, SRV02, mas vocês vêm em alterar e definem o nome do servidor. Tendo isso feito, você tem que definir o IP desse servidor. Isso é muito importante, porque as máquinas vão estar fazendo requisição exatamente para esse IP, então esse IP não pode ser um IP dinâmico. No meu caso, eu já fiz a definição, coloquei 192.168.1.110, máscara 255.255.0, que é uma máscara barra 24, e no caso do servidor DNS, foi o servidor da nossa videoaula, da nossa última videoaula, que era o servidor de domínio que a gente configurou. Lembrando que para fazer essa configuração é importante que você já esteja com essa máquina dentro do domínio. Você pode até fazer essa configuração fora do domínio, mas dentro do domínio, porque você já passa todas as configurações para as máquinas dentro da sua rede. Você já vai passar o domínio, o DNS já vai estar tudo embutido dentro dessas informações que os clientes DHCP vão estar pedindo para o servidor. Então vamos lá, depois que você configurou a rede e colocou o nome da máquina, a gente vai gerenciamento de servidores, vai adicionar a função, vamos colocar próximo, vamos definir servidor DHCP, próximo, próximo. Aqui ele vai mostrar que o servidor já está com o IP definido, a gente vai mandar avançar, próximo. Ele vai estar mostrando para vocês o domínio, então a gente vai colocar o nome do nosso domínio anterior, que é o domínio que essa máquina está embutido. Vamos lá, aula.local. Vou colocar avançar. Aqui é a opção dele configurar o servidor Wins, mas essas configurações eu vou estar fazendo ela fora do assistente de adicionar a função. Então eu vou mandar avançar. Aqui ele te pede a configuração do DHCP, a gente vai mandar avançar. Então aqui eu vou desabilitar o monitoramento do DHCP versão 6, porque a gente não vai estar utilizando o IPv6. Vou deixar desabilitado. Vou clicar em próximo e vou clicar em instalar. Agora a gente aguarda o término da instalação. Instalação finalizada. A gente vai clicar em fechar. Vai fechar os gerenciadores de servidores. Vai iniciar ferramentas administrativas DHCP. Eu vou abrir a janela para a gente poder ver melhor.
Você vai clicar em SRv2, ou no caso o nome do servidor que você instalou do DHCP. Vai clicar em IP versão 4. Como você pode ver, não tem nenhum escopo definido. Então agora que a gente terminou a instalação, a gente vai fazer a configuração desse escopo. Vai clicar em IPv4 com o botão direito, novo escopo, ele vai abrir o assistente, a gente vai clicar em avançar, vai definir o nome do nosso escopo, então no caso a gente vai estar utilizando aula. Vamos colocar avançar. Aqui ele vai estar pedindo o intervalo de endereços do nosso escopo, então no caso vão ser os IPs, o intervalo de IPs que a gente vai estar utilizando para distribuir na rede, então no nosso caso é 192.168.1.1, que foi o que a gente já pré-definiu nos requisitos no início da aula, 192.168.1.254. Então esse intervalo que vai estar sendo distribuído na rede. Aqui embaixo ele mostra a máscara, no caso 24.255.255.0. Essa máscara é porque a gente está utilizando o IP classe C. A gente vai clicar em avançar. Aqui então é o nosso intervalo de IP de exclusão. Esse intervalo de IP de exclusão ele é utilizado para a gente definir um intervalo onde esses IPs não vão estar sendo distribuídos na rede. Então isso é utilizado para quando você tem servidores, impressoras com IP fixo, para esses IPs não estar sendo distribuídos na rede, você não ter conflito de IPs. Então a gente vai definir aqui o que a gente já tinha colocado nos requisitos, 192.168.1.100 e 192.168.1.130. Então, nesse intervalo de 100 a 130, esses IPs não vão estar sendo distribuídos na rede. Eu vou clicar em adicionar, vou vir em avançar. Aqui ele mostra a duração das concessões, no caso é o tempo em que o servidor DHCP manda os IPs para as máquinas. A gente vai clicar em avançar. Aqui nessa opção é para definir o servidor WINS, então como eu tinha falado no início da aula, que a gente já está fazendo um demonstrativo do servidor WINS, eu vou deixar assim e vou mandar avançar para a gente definir um servidor WINS. Nessa opção a gente tem o IP do roteador, então no caso se você tiver um firewall ou um roteador, seria o nosso próximo salto, seria o nosso IP que vai definir a internet, então no caso eu vou colocar 192.168.1.1, que é o nosso IP do nosso roteador, vou adicionar, vou clicar em avançar. Nessa janela aqui a gente tem as configurações de DNS. Então, no caso aqui, ele já pegou a configuração do nosso servidor de DNS. Então, a gente só vai precisar colocar aqui o nome do nosso domínio. Então, a gente vai colocar aqui aula.local. A gente vai colocar o nome do nosso servidor de domínio aqui. Então, no nosso caso é SRv01. E vai mandar avançar. Nessa opção é a configuração de WINS, então como eu falei que ia fazer um demonstrativo, a gente vai estar definindo um servidor WINS, embora a gente não tenha um servidor WINS instalado, nem configurado. Então no caso aqui eu já tinha pré-definido nos requisitos o IP do nosso servidor WINS, então no caso eu vou estar utilizando 192.168.1.170 e o nome do nosso servidor vai ser SRv03. Então aqui está definido o nosso servidor WINS, eu vou clicar em adicionar. Vou clicar em avançar. Agora ele pergunta, deseja ativar o escopo? Eu vou clicar sim e vou clicar em avançar. Agora eu vou clicar em concluir e o nosso escopo foi definido. A configuração do escopo foi feita. A gente pode abrir aqui o nosso escopo. Aqui a gente vai ter o pool de endereços, vai ter as definições do nosso escopo. Então no caso aqui vai ser o nosso intervalo definido, que a gente colocou 192.168.1.1 até 192.168.1.254. Com a exceção que a gente criou aqui, o nosso intervalo de exceção, que são os IPs que não vão estar sendo distribuídos na rede, de 100 a 130. E se você quiser criar um novo intervalo de exclusão, no caso, eu quero criar mais de um, porque eu quero criar um intervalo só para as impressoras, você clica com o botão direito, novo intervalo de exclusão, e adiciona um outro intervalo. Aqui a gente tem opções de concessão, no caso vão ser as máquinas que vão estar ligadas no nosso DHCP, onde ele vai estar concedendo os IPs. Aqui a gente tem nossas configurações de reserva. Então, no caso aqui, você pode vincular uma máquina a um IP determinado. Então, no caso, sempre que o DHCP, o servidor DHCP for distribuir IP para aquela máquina, você já determina o IP que você queira. Caso você não queira colocar um IP fixo nessa máquina, mas que você queira que o mesmo IP sempre seja distribuído igual para aquela máquina. Então, aqui você vincula o IP ao MAC da máquina. Então a gente vai fazer uma demonstração, a gente vai estar clicando aqui
para fazer essa configuração com o botão direito em reservas, nova reserva. Aqui a gente vai estar definindo a nossa máquina. Então, no caso, eu vou fazer uma demonstração, vou criar uma máquina fictícia. No caso, vai ser o micro 01. E o IP que eu quero que sempre o nosso servidor DHCP mande para ele vai ser o 50. Para finalizar a configuração, vou precisar do MAC da máquina. Então, para conseguir o MAC address dessa máquina, vou iniciar. Vou digitar cmd. Vou abrir o prompt. Vou digitar o comando ip config/all. Aqui ele vai estar me dando todas as configurações da nossa placa de rede. Então você vai vir aqui na opção endereço físico. E aqui vai estar o MAC address da máquina. Então você vai copiar esse número e vai digitar ele aqui na nossa configuração. Nesse caso eu vou estar botando um número fictício só para a gente fazer a demonstração e finalizar a configuração. Então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou adicionar a reserva. Vou dar sim. E como você pode ver, agora toda vez que essa máquina, esse micro 01, fizer uma requisição, o servidor de DHCP vai estar distribuindo nessa máquina o IP 192.168.50. Então aqui você já deixa amarrada a definição de IP que essa máquina vai ter. Além disso, aqui embaixo tem nossas opções de escopo. Então aqui é a nossas configurações geral. Aqui ele vai estar mostrando o nosso roteador, o DNS que já foi definido. Então essas informações vão estar sendo passadas para a máquina. E é isso. A aula de hoje fica por aqui. Eu aguardo vocês na próxima videoaula. E um grande abraço.